Olá, como dimensionar uma viga de equilíbrio? Vamos imaginar que eu tenha essa fundação aqui, onde aqui tem o P7, que é um pilar excêntrico às estacas. E aqui eu tenho o P8, que é um pilar centrado às estacas. Lembrando que a viga de equilíbrio ela sempre sai de um pilar, que ela equilibra, e conecta em outro pilar ou outro ponto rígido, e não numa estaca isolada, por exemplo. Ok? Mas como que a gente faz esse dimensionamento desse elemento estrutural, né? Que vai ser uma viga de equilíbrio, que não está desenhada aqui ainda, né? Mas vai ser uma viga de equilíbrio que vai vir daqui até vir, pelo menos até próximo ao eixo do pilar, ok? Dentro da questão, ela pode ser feita no nível do bloco, acima, o dimensionamento é o mesmo. Para isso, então, primeira coisa o que eu preciso saber para o dimensionamento? Tá? Vou pegar as dimensões aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso saber, criei uma planilha aqui de viga de equilíbrio justamente por causa disso, tá? Mas a primeira coisa é qual a carga? Carga do pilar. Então, o pilar, ele até colocar como NK, né? Porque a carga não majorada do pilar de divisa, do pilar equilibrado, no caso. Okay? Tá? Então, qual é a carga do pilar que está sendo equilibrado? Nesse caso, 64,5 toneladas-força. Ok? Próximo, excentricidade da fundação. Excentricidade que a gente tem, né, como um todo, excentricidade do bloco, ou excentricidade equilibrada. Ok? Então, excentricidade equilibrada seria o quê? Seria a distância do eixo do pilar ao eixo da fundação. Ok? Nesse caso aqui, ó, 35 centímetros. 35 centímetros, ok? Essa é a sua importância, eu vou criar a base aqui primeiro, tá? Para a gente poder fazer o dimensionamento. Bom, próxima questão agora. O que eu preciso ter também é a distância entre pilares, ok? Então, eixo a eixo entre pilares, ok? Tanto o pilar equilibrado quanto o que está suportando ele, ok? Então, esse é 495 centímetros nesse caso, ok? Entendido isso aqui? Beleza. Tendo isso aqui agora, eu vou calcular o momento, né, o momento fator MK, né, MK da viga, ok? Qual o momento fator essa viga de equilíbrio tem que suportar? Ela tem que suportar esse NK multiplicado por essa excentricidade, posso colocar em metros, digamos, seria 22,575 tonelada-força-metro. Ok? Entendido isso aqui? Então, essa é a primeira questão, que eu tenho que suportar um momento fator de 22,58. Agora, distância da fundação ao pilar 2. O pilar 2 o que está suportando a viga de equilíbrio, né? O que está impedindo ela de tombar. Ok? Vai ser esse menos esse. Ok? E, consequentemente, agora eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a força, ou NK no pilar de apoio, ok? Pilar de suporte. Tá? Posso colocar pilar de apoio, pilar de suporte e tudo mais. Tá? Mas basicamente vai ser o momento fletor, né? Claro, um momento fletor em centímetros, dividido pela minha distância, ok? Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Que vai gerar uma carga adicional de 4,91 tonelada-força em um e tirar do outro. Ok? E aqui já vai ser possível alguns resultados. Então, primeiro, carga efetiva no bloco de divisa. Ah, a carga é 64,5. Não, não é. Por quê? Porque quando a gente faz uma fundação excêntrica, a gente vai mandar mais carga para essas estacas aqui, porque vai vir toda a carga desse pilar aqui e uma pequena parte dessa carga desse pilar aqui, ó. Certo? Então, qual a carga efetiva no bloco de divisa? É esse 64,5 mais esse 4,91, ok? Então, esse 9,41. Vou colocar até como NK efetivo, ok? Tá? Para a gente saber que é a carga vertical. NK efetivo, tá? E sendo resposta, eu vou deixar aqui em negrito para a gente saber, tá? E eu posso colocar também aqui, ó. Vou colocar outra opção, outro dado aqui, ó. NK do pilar de apoio, ok? Nosso pilar de apoio tem 104,5. Ok? Então, qual o NK efetivo? Quanto de carga tem efetivamente? Conforme a norma, a gente vai pegar esse aqui e subtrair isso. Só que a norma permite usar no mínimo metade. Ok? Tá? Máximo metade. Desculpa, então, tem que considerar 102 toneladas-força. 102. Vou colocar aqui valores exatos, né? 0,46. Ok? Aqui 99,408. Ok? Aqui também tonelada-força. Ok? Entendido isso aqui? Agora, tendo esses dados aqui, o que mais que eu preciso saber? Bom, vou considerar aqui agora a largura da viga, ok?
uma viga de equilíbrio, para funcionar como viga de equilíbrio adequadamente, ela tem que ter no mínimo a largura que esse pilar tem aqui. Tá? Nossa, vai ficar uma viga bem larga, vai. Tá? Posso fazer ela mais estreita? Eu não recomendo, porque depois vai ter um custo bem maior. Né? Fundação não é uma região que tu faz peças estreitas e finas. Tá? É mais fácil fazer mais largo e garantir o comprimento adequado e tudo mais. Ok? Então, a largura da viga eu vou considerar 35 centímetros. A altura da viga, ok? Aqui a gente entra numa questão que é o quê? Vou imaginar que eu tenho o pilar aqui, ó, certo? Tá? Meu pilar está aqui o meu bloco, né? Tá aqui o meu bloco. A viga vai ter pelo menos a altura do bloco, tá? No mínimo, pelo menos a altura do bloco aqui. Ela pode ser mais alta, inclusive, pode ser a viga mais alta, pode ser mais alta que o bloco também, tá? Mas a princípio a altura do bloco, tá? E eu vou ter as fundações aqui, né? As estacas aqui. Beleza, tá? O que vai acontecer é que eu vou ter uma biela do eixo do pilar até o eixo do bloco, certo? Essa vai ser a minha biela que eu vou ter baseado na excentricidade, ok? Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter que ter no mínimo 45 graus aqui, tá? E o ideal que a gente tenha é pelo menos uns 60 graus, certo? Tá? Por que não menos? Porque senão a gente começa a arriscar cisalhamento nessa região e eu não quero cisalhamento nessa região por nada, ok? Tá? Então, a altura da viga, vamos imaginar que eu fiz uma viga, sabe, de 40 de altura, eu vou fazer uma viga de 40 centímetros porque é legal 40 centímetros. Ok, agora a gente vai entrar numa questão que é, faltou uma questão FCK da viga, vamos imaginar que seja FCK de 25 MPa, dificilmente fundações a gente coloca FCK elevado, tá? Claro, uma obra maior vai ser usada FCK um pouco maior, mas ainda assim não é o ponto que a gente exagera no FCK, ok? Então, entendi essa questão. Beleza, a largura da viga aqui, a FCK da viga, 25 MPa. Bom, agora a próxima questão é o cobrimento da viga. Tá? Digamos que vou trabalhar com, sendo um elemento em contato com o solo, uma viga em contato com o solo, 3 centímetros, ok? Não é 4,5, 4,5 é só para pilar em contato com o solo, ok? Viga pode ser menos, pode ser 3 centímetros, ok? Bom, sabendo isso aqui, vamos começar a calcular essa viga, ok? Para isso eu tenho que fazer o quê? Eu vou seguir o método mu-x-as, ok? Tá? Posso sim o símbolo aqui, ó. Símbolo aqui, né? Posso tanto pegar o símbolo direto, tá? Ou posso colocar mu também, né? Mas tecnicamente eu posso pegar isso aqui, ó. O símbolo do mu, tecnicamente, né? Usando o método do professor José Milton, é esse aqui, ó. Tá? Beleza. Mu. O que é o mu? É o momento fletor dividido pela resistência. É o momento fletor dividido pela resistência e altura da peça ao quadrado, ok? Então, para isso, primeiro, qual a resistência do concreto? A resistência do concreto é o FCK, dividido por 1,4, tá? Coeficiente de segurança de 1,4 e vezes 0,85, porque 15% da resistência do concreto a gente perde quando a carga é de longa duração, ok? Daí para ter tonelada de força por centímetro quadrado, dividido por 100, ok? Então esse concreto suporta em torno de 150 kg por centímetro quadrado, beleza? Tá? Entendido isso aqui? Ok. Agora, aí faltou uma questão antes, só colocar aqui, ó. Mas outra questão que eu tenho que ter vai ser meu D, minha altura efetiva. E para isso faltou alguns dados também. Que é o quê? Bom, eu preciso saber o estribo da viga, vamos já trabalhar 5 milímetros aqui, e a S longitudinal da viga. Ou AS, coloca aqui S negativo da viga, por enquanto. Tá? Digamos que vai ser, sei lá, ferro de 10 milímetros. Uma ideia básica, depois a gente vai verificar se funciona. Tá? Então, o meu D, minha altura efetiva, é a altura da viga, menos o comprimento, que perde uma vez o comprimento, né, na área tracionada, não na área comprimida, menos o diâmetro da viga em centímetros, do diâmetro do estribo, né, menos o diâmetro da armadura em centímetros até o eixo dela, ok? Isso vai me dar uma altura efetiva, por enquanto, de 36 centímetros, ok? Tá? Agora você pode calcular mu-x-as. Então, mu é o momento fletor da viga em tonelada de força centímetro, né, para a gente usar tudo tonelada de força e centímetro, com coeficiente de segurança de 1,4, dividido por a largura da viga, o D ao quadrado e o ACD. Ok? E isso aqui, tecnicamente, vai ser o quê? Uma porcentagem. Ok? E aqui eu vou deixar um aviso. Igual, se abre parênteses, né? O mu, ele tem que ser no máximo 0,295. Preciso, tá? Caso contrário, o que eu quero que avise é o quê? Momento excessivo. E se não, não precisa avisar nada. Mas por enquanto eu tenho um momento fletor excessivo com uma viga dessas. Como que eu resolvo? Bem simples, aumento a altura da viga.
45 não resolveu, 50 resolveu, ok? Mas perceba que eu não vou conseguir fazer uma viguinha pequena, levezinha, não, vai ser uma viga relativamente pesada, tá? Agora, vou inserir aqui também, tá? O nosso X, tá? O X é o quê? Se o mu é a distância, quanto do concreto teria comprimido se a distância do eixo comprimido do eixo tracionado fosse o eixo da viga, o X é realmente quanto do concreto está comprimido, qual a porcentagem do concreto realmente está comprimido, ok? Isso que é o X, tá? Então, o símbolo aqui, o X a gente usa essa letra aqui grega, ok? Tá? Então, inserir ela aqui, beleza? Inserir duas vezes aqui, mas ok, tá? 2 pontos aqui, beleza. Ele é igual a, até vou mesclar aqui primeiro, mas é igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 vezes esse aqui elevado a 0,5. Aqui estou usando o método do professor José Milton como base, ok? Tá? Com algum ajuste meu, mas essa é a ideia base, tá? Sabendo isso aqui, então, agora a área de aço, né? Lembrando que a gente vai usar CA50 praticamente sempre na viga, tá? Vai ser o X multiplicado pelo D, multiplicado pela largura, multiplicado pela resistência do concreto, né? Porque eu vou calcular quanto que o concreto está resistindo, ok? Que é a porcentagem dele comprimido multiplicado pelo tamanho dele, multiplicado pela resistência do concreto, e daí eu divido pela resistência do aço, que é 5 sobre 1,15, ok? E isso vai me dar 19 centímetros quadrados. Nossa, é bastante aço. Sim, é bastante aço, ok? Viga de equilíbrio é um elemento caro, ainda mais que a gente tenta minimizar a seção, ok? Tá? Dito isso aqui, então, aqui eu já vou ter a primeira questão. Quantia de barras, ok? Quantas barras são necessárias? Basicamente vai ser área de aço dividido pela área de cada barra. Diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400, ok? Tá? Isso aqui vai me dar 24 barras. Tá? Arredondar para cima, né? Sempre arredondo para cima, para sempre estar dentro de segurança. 25 barras, tecnicamente, ok? E aqui um aviso, igual, se abre parênteses, uma viga vai caber como base um ferro para cada 5 centímetros. Se esse aqui for maior do que esse sobre 5, eu quero que avise o quê? Quantia excessiva de barras, ok? Caso contrário, não quero que avise nada. Nesse caso, claramente, essa viga aqui não dá para colocar 25 ferros numa viga de 35, ok? Eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que ou aumentar o diâmetro ou melhorar a geometria dessa peça, ok? Tá? Poderia colocar ferro de 16? Faça com 10 ferros, melhor, tá? Mas, se só cabe 7, não vai ser suficiente, teria que colocar tipo, diâmetro de 20, ok? E daí a gente consegue resolver no limite. É o ideal ainda, por enquanto? Não sei. Mas essa é a primeira questão, isso aqui lembrando que é uma resposta, deixei em negrito, ok? Agora, é só momento fletor que eu tenho na minha viga? Não. Eu também tenho uma força cortante, ok? Tá? Então, agora eu vou calcular o quê? Eu vou calcular, vamos voltar para cá, tá aqui o pilar, né? Tá aqui o meu bloco aqui, né? Tá aqui a minha estaca, certo? Tá? E o meu D efetivo, né? A carga vai vir comprimida aqui, ó, até chegar no aço. O aço que vai fazer a carga inclinar. Quer dizer, essas cargas aqui em vermelho, aqui, ó, tá? Mas o aço que vai fazer minha carga inclinar quando ele puxar para cá, ok? Ele puxou para cá, né? Então eu vou gerar compressão aqui até chegar no eixo da estaca, ok? Tá? Então a minha largura aqui é a excentricidade, né? E a minha altura é o D, ok? Então eu vou calcular agora a hipotenusa da biela, ok? Lembrando que biela é comprimida sempre. Vai ser, só para dizer aqui, ó, esse ao quadrado mais a excentricidade ao quadrado elevado na 0,5. Okay? Então, minha biela tem 57,4 centímetros. Okay? Esse é o comprimento da biela, ou seja, dessa linha vermelha aqui, ó, quantos centímetros ela tem? 57,4. E agora uma outra informação que eu não coloquei, mas que eu vou precisar também, é o que? É a dimensão dos pilares, do pilar agora. Ok? Tá? Então, dependendo do caso que eu vou até jogar isso aqui, quem sabe mais uma linha para baixo, ok? Puxei uma linha para baixo aqui, colocar ficar quem sabe para cá, né? E o comprimento da viga para cá, né? Por quê? Porque agora eu vou ter largura do pilar, né? Temos um pilar de 20, né? E comprimento do pilar, ou largura no outro sentido, né? 35 aqui. Beleza? Então, o pilar tem 20 por 35. Ok. Então, qual vai ser a carga, o QK, né? O carga na biela. Qual carga eu tenho na biela? Da viga vai ser
ou coloca até pressão na biela, né? O que importa é a pressão, não a carga em si. Vai ser o quê? Vai ser a carga do pilar equilibrado, né? Então vamos analisar. Quando chega aqui, eu vou ter essa força vertical aqui, ó, mais a força horizontal. Então isso que vai gerar minha diagonal, ok? Mas a questão é a pressão na biela. Vai ser o NK do pilar equilibrado multiplicado pela hipotenusa da biela dividido pelo meu D, ok? Essa é a força. Só que eu não quero a força, eu quero a pressão. Então eu vou dividir por 20, que é a largura do pilar, e vou dividir por 35, que é o comprimento do pilar, ok? Isso vai me dar 116 kg/força por centímetro quadrado, ok? Tá? Então, essa é a primeira questão que a gente vai ter, conforme a NBR 128 tenta mostrar aqui, ó, tá? Mas a questão que a gente tem que verificar é que se a resistência está dentro do limite. Agora, como que eu sei se está dentro do limite? Será que não está acima do limite? Tá? Qual é o critério que eu uso nesse caso? Tá? Como base, a gente vai usar 85% da resistência do concreto. Okay? Então, a gente tem que verificar se a biela está 85%, só que entra a questão que isso vai entrar em regiões de situação D, regiões D, ou seja, regiões de ligação, regiões de inflação e tudo mais, a gente tem que trabalhar com um coeficiente adicional de 1,2, ok? Tá? E justamente a questão aqui que eu estava falando, ó, tá? E a gente vai trabalhar com no máximo 85% da resistência à compressão. Entendido? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esse 85% já é padrão, tá? Mas eu vou multiplicar por 1,2, ok? E dentro da questão, se esse OCD fosse menor do que esse, o concreto romperia, tá? Então, igual a, se abre parênteses, a pressão da biela for maior do que o OCD, né? Biela rompe, ok? Caso contrário, não precisa me preocupar quanto a isso, ok? Entendido isso aqui? Agora, vamos verificar a força horizontal na biela. Vou demonstrar força horizontal na biela. Por quê? Porque isso é um outro critério que a gente usa para determinar a armadura mínima, ok? Tá? Então, força horizontal na biela vai ser o quê? Vai ser basicamente essa pressão multiplicada pela largura e comprimento do pilar, ok? Vai me dar a minha força na diagonal, certo? Tá? Coloco isso aqui entre parênteses, beleza? E elevo ao quadrado, ok? E eu subtraio o NK vertical ao quadrado. Vai me dar um valor gigante aqui, mas na questão, eu elevo isso aqui na 0,5, ok? Me deu 73,32 toneladas-força, ok? Tá? Essa força horizontal, e isso vai também me gerar um ar de aço da força horizontal, né? Força horizontal na ligação, força horizontal só como um todo aqui, né? E então tração no topo, porque agora vai entrar uma questão. Isso aqui que eu tenho agora, tá? Desculpa, aqui na pressão da biela, a gente está fazendo o quê? A gente está usando o NK por enquanto, tá? E aqui, tecnicamente falando, a gente teria que até colocar o coeficiente de segurança que não está, o coeficiente de segurança do dimensionamento, que não está aqui ainda, ok? E daí vai gerar falha da biela, percebeu? Tá? Então, minha biela rompe, mesmo com o pilar resistindo e tudo mais, tá? A biela ali está arrebentando. Por quê? Porque é uma região de ligação e cargas excessivas, tá? Agora, vem a questão que a gente nem chegou a verificar, mas, aqui para força horizontal, eu usei essa pressão majorada aqui, ó. Esse aqui também é majorado, ok? Peraí, esse B3 aqui também vou colocar aqui em parênteses, né? Mas ele é também majorado, vezes 1,4, ok? Tá? Então, vai dar uma força, força horizontal aqui, 112 na força, beleza, tá? Porque isso aqui muitas vezes pode ser maior quando eu faço uma viga muito alta, certo? Tá? Mas, por enquanto, minha biela está rompendo. Essa que é a questão, a biela rompe. Se a biela rompe, não adianta muito resolver de outra maneira. Eu tenho que fazer algum ajuste para corrigir essa obra. O que eu poderia fazer? Primeira coisa, eu poderia trabalhar com a fiscal um pouco maior. Não é o ideal, mas é uma possibilidade. Eu trabalho com a fiscal de 30. O que vai acontecer é que a pressão está em 195 e o limite é 152. Eu vou para 182. Já melhorou. Foi suficiente? Não. Tá? Eu posso aumentar a altura da viga? Posso. Né? Porque se eu aumentar a altura da viga, a pressão vai de 195 para 188. Foi suficiente? Não. Mas ajudou. 60 centímetros. Foi para 183. Quase. Não resolveu? Quase resolveu. 65 não é o ideal, mas 65 resolve. Ok? Então, se eu for trabalhar com
essa peça aqui, uma viga de 35 por 65, resolve, ok? Bom, entendido isso aqui agora, e eu posso uma viga desse porte aqui. A tração no topo, eu tenho que considerar também a S, eu vou considerar já a S no topo, né, porque vai ser a tração, né, considerar aqui tração no topo, ok? Que é justamente essa força que a gente tinha desenhado, né, em azul aqui, né, vai ser ou o momento ator ou pode ser pela reação da biela ali. Então, eu vou pegar isso aqui, dividido por 5 vezes 1,15. Ok? 19,94 centímetros quadrados. Ok? Então, para calcular a armadura, eu vou usar o máximo entre essa opção ou essa opção. Vai dar bem mais azar. Tá? Mas, infelizmente, eu vou precisar, mesmo trabalhando com a viga de 65, de 7 barras no negativo. Ok? Infelizmente, vai ser necessário essa questão aqui relativa ao aço do topo. Ok? Tá? Então, eu verifiquei essa biela aqui. Tá? Vamos lembrar que essa viga continua até chegar lá do outro lado do outro pilar, ok? Essa força aqui, ó, vai continuar existindo aqui, claro, essa força aqui vai continuar existindo, cada vez uma potência menor, porque a força vai distribuindo, né, e vai tendo equilíbrio, né? Por quê? Porque eu vou ter uma força de reação aqui maior, que vai reduzir o momento, ok? Tá? Mas bem, eu tenho uma outra biela aqui, né? Vamos lembrar disso, tá? Mas essa que é a questão inicial. Então, verifiquei aqui, tá ok? Esse bloco aqui, na verdade, não é uma questão de dimensionamento, só que tem uma questão. E o peso da viga? Eu tenho que considerar o peso da viga. Peso da viga de equilíbrio. Quanto que pesa a minha viga de equilíbrio? Bom, uma viga de 35 por 65. Até eu vou dividir por 100 ao cubo, né? Porque eu vou multiplicar também pela distância em centímetros aqui, ó. Vezes a densidade 2,4. Essa viga pesa 2,5 toneladas de força. Percebeu? Essa viga pesa 2,5. Tá? O que eu poderia fazer para resolver já que essa viga está com... O que tem que ajustar? Bom, no peso do bloco, metade do peso da viga vai para o bloco de divisa, ok? E esse é o indicador efetivo do bloco de apoio, ok? Tá? E aqui também, eu vou somar o peso da viga de equilíbrio, ok? E vai me chegar em 104 toneladas, ok? Então, meu bloco de divisa na prática tem 70,663, ok? Imaginando que a minha fundação aqui, ó, resiste 35,3, eu já estou raspando no limite da resistência das estacas, né? Porque 35,3 dá 70,6, que é o que eu tenho, tá? No caso aqui, até ser uma questão, tipo, 100 kg a mais seria uma questão crítica, mas essa que é a ideia base que eu vou ter da minha viga de equilíbrio. Tá? Vai ser uma viga pesada? Vai, não tem muito o que fazer, ok? O que a gente poderia fazer realmente é, dependendo do caso, aumentar um pouco o FCK para resolver a situação, tá? Agora, e o estribo da viga de equilíbrio? Bom, a questão é, a viga de equilíbrio tem volume de concreto para burro. A gente já verificou o ponto crítico. Tá? O que a gente poderia verificar seria se a reação lá no outro apoio não vai gerar um problema excessivo. O que praticamente nunca vai gerar, exceto se, por algum motivo, eu estiver trabalhando com um ponto de equilíbrio muito próximo. Tá? Por quê? Bom, você viu que a carga aqui está quase no limite já, mas, por exemplo, se eu tivesse só 250 centímetros de pilares, seria uma carga... Ó, primeira coisa que aconteceria aqui, ó, é que seria uma carga 75 toneladas, não 70, ok? Tá? E se tivesse 150 centímetros de pilares, alguma doideira, né, que está colocando pilar 1,5 metro do outro, né? Totalmente não faz sentido isso aqui. Né? Nunca deveria ter pilar tipo, a menos que 2 metros do outro, não ser uma obra de muito pequeno porte. Tá? E ainda assim, menos que 1,5 metro é um absurdo, ok? Tá? E a questão é, eu estou com 90, ó, foi para 84 toneladas, percebeu? Tá? E daí a cortante, ó, foi para 19 toneladas. Então, nesse caso, eu tenho que verificar a questão da armadura mínima. Okay? Tá? Então, e a questão se esses elementos não começam a ser crítico. Né? Mas, voltar para o nosso caso de 495 centímetros, né? Quanto a isso está tranquilo. Não vai ter um aumento considerável quando a gente tem um equilíbrio a uma distância decente. Né? Lembrando que eu quero uma distância de equilíbrio de uma distância média de pilares, né? 3, 4, 5, 6 metros, ok? Nunca menos que 2 metros, não faz sentido, nem precisaria ter 2 pilares um do lado do outro assim, tá? É questão de projeto mal feito quando tem 2 pilares a menos de 2 metros um do outro. Bom, entendi isso aqui agora. Então, eu tenho que verificar a resistência do concreto na tração, ok? Ah, mas concreto não resiste tração. Concreto resiste tração limitada, tá? Essa que é a questão e precisamente a gente considera. A resistência do concreto é 0,3 vezes o FCK elevado na 2/3, ok? Essa é a resistência média em MPa. Eu quero converter para tonelada força,
100, ok? E eu multiplico isso aqui por 0,7, tá? Que é um coeficiente da norma, tiro o meu coeficiente de segurança, ok? E eu vou ter a resistência efetiva do concreto, em torno de 14 kg por centímetro quadrado. É pouca coisa? É, mas eu tenho bastante área, ok? Tá? Então, vou colocar aqui agora o VRD, vou colocar aqui, ó, ASW. Qual a área de aço exata que eu preciso em uma viga de equilíbrio? Tá? A de estribos, tá? A gente pode fazer o cálculo exato, mas para uma viga normal ficar 25, 30, vai ser 10% da largura em centímetros quadrados por metro. Ok? Então, 13,5 centímetros quadrados por metro. Tá? Vai ser exatamente isso? Vai ser próximo disso. Quem sabe passa 3,4, 3,3, vai ser próximo disso. Ok? Então, agora eu posso calcular meu VRD3, minha resistência do concreto no cisalhamento. Vai ser o FCTD multiplicado pelo D, multiplicado pela largura, e só isso já me dá 30 toneladas. Percebeu? Tá, já é bastante. Só que a gente tem que somar área de aço. Ó, tem a área de aço, né? Vezes 5 sobre 1,15, né? E vezes 0,9 e vezes o D dividido por 100 para T por metro, ok? Tá? Porque a cortante, quanto mais alta a viga, tecnicamente mais estribos ela consegue engajar, daria 39 toneladas de força, ok? E entra a questão, estribo da viga, espaçamento aqui, ó. Espaçamento vai ser qual? Vai ser assim, ó. Primeiro, diâmetro ao quadrado, né? Vezes π sobre 400. Só que o estribo ele vai e volta, né? O estribo, lembra que ele tem duas pernas, então eu dobro. Essa é a área de aço do meu estribo, ok? Tá? A área de aço aqui, ok? Vai dar tipo 0,392, né? Cada estribo tem 393. Isso eu divido pela área de ASW aqui, ó, e multiplico por 100, ok? Então, e peço para arredondar para baixo, né? Espaçamento de arredondando para baixo para ter mais aço sempre, nunca menos, ok? 11 centímetros. Esse é o espaçamento usando um ferro de 5, tá? E de claro, né? Isso aqui, ó, vou ter várias outras opções. O mínimo entre isso ou alternativamente. Outra opção que eu posso ter, 30 centímetros, nunca mais 30 centímetros, nunca mais que 60% do D, ok? Nesse caso, vai dar uns centímetros ainda, mas, por exemplo, se eu trabalhar com estribo de 6,3 cada 17, estribo de 8 cada 28, vou usar um estribo de 12,5 cada metro, não dá, tá? Vai ser cada 30 no máximo, ok? Mas essa que é a ideia e isso também é um resultado, ok? Então, essa é outra questão que eu tenho que saber. E a armadura positiva? Eu tenho que preocupar com a armadura positiva? E a resposta é não. Tá? A armadura positiva, ela basicamente vai ser a armadura mínima. Por quê? Porque é uma viga com momento negativo. Ela pode ter um engaste lá no outro pilar e gerar um pequeno positivo, mas assim vai ser pequeno. Ok? Então, a S positivo da viga. Vou usar só um ferro de 12,5. Tá? Muitas vezes está tranquilo aqui. Né? Então, AS mínimo, é só isso, é baseado no S mínimo. Okay? É igual a largura da viga vezes a altura da viga vezes 0,15%. Ok? 3,4 centímetros quadrados. Então, isso aqui, vou pegar essa mesma formulário aqui de quantia de barras, né? Mas vai pegar, o que eu vou usar? Eu vou usar essa área de aço aqui, ó. Tá? Essa área de aço aqui, que vai me dar a minha base, ok? Tá? Deixa eu ficar uma questão aqui, mas aqui, quando está fazendo essa fórmula aqui, ó, usando o máximo de H8 ou esse aqui, que tem os dois são ar de aço, né? Tá? Então, eu posso só colocar aqui direto, né? Vai ser só esse aqui, só aqui embaixo, né? Só essa ar de aço que eu calcular de novo, igual essa ar de aço, né? Ok, tá? Deu 3,51 dividido por esse ao quadrado vezes π sobre 400, ok? Tá? Daria 2,78, peço para arredondar para cima. Arredondar para cima, porque nunca posso colocar 2,8 barras. Ok? Beleza, 3 barras. Ok? Então, a armadura positiva é 3 barras. Eu não tenho por que ter... Eu posso colocar tipo 16 e colocar só 2? Posso. Tá? Mas a questão é... Eu não preciso de uma quantia exagerada de aço. Não, é aço mínimo. Okay? É só para evitar qualquer fissuração, qualquer retração. Ok? Tá? E tem uma outra armadura que eu não cheguei a colocar aqui, mas que eu tenho que colocar também. E é qual? Bom, entre o positivo e o negativo, não tem uma outra armadura? Quando a viga tem mais 60, sim. A S de pele. Ok, deixa eu colocar uma barra de 10 no princípio. Ok? Qual a armadura de pele? Então, a S de pele é igual a área de aço mínima, só que 0,1%, eu divido por 1,5.
2.275 de cada lado, ok? Tá? Beleza. Então, isso aqui, claro, né, multiplicado por, se essa altura da viga for inferior a 61, é 0, caso contrário, é 1, ok? Então, se fosse uma viga de 55, claro, geraria outro problema, mas não precisaria de ardiaço de pele, ok? Então, quantia de barras, né? Quantas barras de armadura de pele eu vou precisar? Mesmo formulário que eu tenho aqui, né? Posso até copiar esse formulário só para cima, né? Só vou ajustar o ponto de ancoragem, que é a ardiaço de pele aqui, ó, tá? Esse é por lado, ok? Por lado, ok? Tá? Não é igual uma armadura positiva que é total, não. Aqui é 3 barras por lado, ok? E dentro da questão, isso aqui vai ser esse, ou, né, vamos dizer aqui, o máximo, né, dessa primeira opção, ou, aqui entra a questão, a altura da viga, ok? Colocar a altura da viga aqui, ó, menos 20 centímetros, ok? Que é o espaçamento máximo, né, dividido por 20. Daí eu subtraí também 2 vezes o cobrimento, ok? Essa é a outra questão mínima, ok? Tá? Então, ó, faltou um parênteses aqui, né? Ok, beleza, tá? Então, 3 barras por lado. Se eu colocasse 2.5, ainda seriam 2. Se eu colocasse 16, se eu colocasse 20, ainda seria 2, ok? Então, eu posso, tipo, colocar 12.5 por lado, tranquilo, ok? Essa é a nossa armadura de pele. Então, tem os estribos, armadura positiva, armadura negativa e armadura de pele, ok? E daí sempre equilibrando em outro ponto, ok? Então, esse seria o nosso dimensionamento de uma viga de equilíbrio para uma fundação, ok? Percebeu que foi uma viga pesada e tudo mais? Sim, tá? Realmente não vai ser uma viga barata, não vai ser uma viga econômica, mas muitas vezes é a única solução que eu tenho para resolver uma fundação de divisa, né? Mas bem, se tem fundação de divisa, vai ser a única solução. Às vezes mudar a concepção e eliminar a fundação de divisa seria mais eficiente, mas se tem fundação de divisa, infelizmente é um custo considerável que a gente vai ter em fazer uma viga de equilíbrio, ok? Ah, e 35 de largura perfeitamente normal. Poderia trabalhar até mais largo, mas não tem muita função. Eu vou trabalhar com a menor largura que me atenda, ok? Desde que a minha peça resista, ok? Tá? Mas essa é a ideia base. Depois a gente vai dimensionar o bloco igual a gente tem aulas do bloco, ok? E daí o bloco a gente dimensiona para essa carga aqui e o outro bloco a gente dimensiona para essa carga aqui, beleza? Tá? Então esse é o nosso dimensionamento de uma viga de equilíbrio, tá? A armadura negativa vai toda ancorar no positivo, ok? E ela vai ter o comprimento de ancoragem, então não vai ser uma questão crítica, mas o dimensionamento seria esse, beleza? Então por enquanto seria isso.